Esse é o canal Análise Crítica. Eu sou o Ricardo Hartmann. Nós estamos conversando com o professor doutor Alexandre Schlemper sobre a economia do crime. E nesse bloco, professor Alexandre, eu gostaria de pedir-lhe que relate para nós alguns exemplos desses casos que você conheceu conversando com pessoas encarceradas no curso do seu estudo em nível de doutorado. Então vamos lá, Ricardo. Muito bem. Então, eu, né, já citei anteriormente, junto com o professor Perichi Ida, eu passei aí quase 2 anos visitando praticamente todos, a grande maioria dos estabelecimentos penais do Paraná e entrevistando, né, detentos. Por quê? Porque a ideia era testar empiricamente essa teoria do Gary Becker no real, né? Com praticantes de crime econômico. Né? E aí é montado todo metodologicamente de forma muito robusta, um questionário, uma forma de abordagem. Mas eu sempre gosto de contar 3 histórias aqui, que é para ilustrar ah, essa questão das variáveis de custo e como nós podemos enquadrá-las. Né? Eu sempre conto 3 situações, uma com muito dinheiro, uma com médio e uma com pouco dinheiro, porque normalmente a pessoa pensa, mas se for para ganhar milhões é diferente do cara que assalta e ganha 500 de um assalto, né? Eu vou mostrar aqui que não é tão diferente assim. Ambos os casos se enquadram dentro da proposta do Becker. O primeiro, eu entrevistei um grande traficante de drogas lá na penitenciária de segurança máxima de Foz do Iguaçu, e o cara muito, né, um cara 36 anos, muito tranquilo, articulado, né? E ele conversa abertamente. A gente tem a impressão de que, né, eles vão se esquivar, que eles vão mentir. Ao contrário, né? Por quê? Porque aquilo que ele está fazendo não é um absurdo para ele, é um negócio para ele, né? E vocês já vão entender isso. É só fazendo um parênteses, os únicos que mentiram até hoje para nós em entrevistas, porque depois a gente compara o que ele respondeu com o que está no prontuário dele lá, os únicos que mentiram foram políticos presos, que nós entrevistamos lá em Foz do Iguaçu também, a Operação Pecúlio que teve lá, por incrível que pareça, né, foram os únicos que mentiram. Tá? Então é o seguinte, esse traficante me disse o seguinte, olha, eu tenho 36 anos. Aí na conversa, eu estou a terceira vez preso aqui. Ele disse, por terceira vez? Ele disse, sim, e eu estou imaginando vir mais umas 2 vezes ainda. Eu disse, mas como assim imaginando? Ele disse, não, porque quando eu sair daqui, eu vou voltar para o meu negócio, porque ele é muito lucrativo. Então, ele me falou assim, disse, olha, eu trabalho com transporte de pasta base de cocaína, cada caminhão, isso na época lá, 2016, cada caminhão que eu consigo levar aqui do Paraguai até São Paulo, e não sou o que mais ganho, eu ganho R$ 400 mil. Eu consigo transportar 5, 6, e aí eu sou pego. Né? Eu sei que eu vou ser pego, porque eu tento me esquivar, eu tento mudar de chip, mas a polícia realmente é muito eficiente. Né? Tem muitas críticas, mas a nossa polícia ela é muito eficiente. Né? E pega ele, e ele vai preso. Né? E ele só, a primeira vez eu fiquei 6 meses, daí depois fiquei 1 ano e pouco, agora eu já estou 1 ano e meio, mas já estou trabalhando com o meu advogado aqui para conseguir, né, redução, conseguir os benefícios, progressão de regime. Nós estamos estudando aqui. Tudo que tem aqui dentro para redução de pena eu faço, eu leio o livro, já li toda a biblioteca que nós temos aqui, eu vou em culto, eu vou na missa, tudo que, né, parece aquele acadêmico precisando de horas curriculares, né, para ele disse, eu faço tudo, eu vou na horta, eu tenho bom comportamento, né? Por quê? Porque eu racionalmente, eu estou planejando sair daqui para ganhar mais dinheiro. E aí ele me diz assim, ele disse, olha, então esse é o meu projeto de vida. Ele falou, vou vir mais umas 2 vezes, eu sei disso, mas lá pelos 40 anos de idade, eu vou ter juntado mais ou menos uns 15 milhões de reais, e aí é só cuidar disso aí e viver, aproveitar a vida. Esse é o meu planejamento de vida.
E aí eu comecei né? Porque quando a gente tem a oportunidade de conversar, entrevistar uma pessoa dessa, a gente vai mais profundamente. Eu disse, tá, mas então, você calcula o tamanho da pena? Sim, ele falou, é tudo calculado. E tá bom, então essa variável tu botou na balança, tamanho da pena. A probabilidade de ser preso, ele também botou na balança. Cada 6, 7 vezes, ele botou isso como peso. Custo de operação dele, ele sabe, né? Ele sabe quanto que custa subornar aqui, subornar ali, ter auxiliares, fronteira, aquela coisa toda. Então, isso tem um custo para ele, botou no papel, né? A quarta cadeia de custos dele, ele não tem emprego. E, sinceramente, qual é o emprego formal que pagaria 400 mil reais para ele por semana, né? Eu acho bem um emprego lícito, muito difícil disso. E aí entra aquela quinta cadeia, que são os custos morais. Eu perguntei para ele assim, cara, mas então como é que tu fica diante da família? Tu não tem vergonha de estar aqui preso? Teus filhos, ele tinha filhos, né? Ele disse, olha, professor, lá todo mundo passava dificuldade lá na minha família, né? Eu tinha um emprego ali de mecânico e tal, era sempre um perrengue financeiro e tal. Quando surgiu essas oportunidades, que eu entrei na organização criminosa, tal, eu juntei a família, todo mundo que era meio dependente lá, filho, mulher, sogra, pai, quem estava vivo, cunhado, irmão, todo mundo dependia de mim e fiz um acordo com eles. Disse, ó, é o seguinte, eu vou me envolver nos negócios aqui e tal, mas eu vou ganhar dinheiro e ninguém aqui vai precisar trabalhar mais. Eu vou sustentar todo mundo, vida boa, tranquila aqui. Mas eu vou ser preso e vou... Tem algum problema para vocês isso aí? Todo mundo ele disse que fez esse acordo, todo mundo aceitou e ele se meteu. Então, esse custo moral dele, ele negociou e veio aqui para baixo, né? Então, botando aquelas variáveis, todas a gente consegue enquadrar, né? E o ganho, então, era um ganho gigantesco, né? O cara podia ter até um custo moral, né? Esse ganha bem. Então, aí a gente começa a estudar, por exemplo, como é que nós podemos atuar diante dessa situação específica, né? Não é na probabilidade de apreensão, porque se ele for, né, talvez se ao invés de cada 6 ele for preso em uma, ou na segunda, aí talvez ele repense. E a outra questão é o tamanho, nesse caso, o tamanho da pena. Porque o que ele fez uma conta com 3, 4 penas, eu saio com 40 anos de idade. Se as penas fossem mais longas e ele não pudesse projetar depois dos 40 anos de vida, aproveitar, entre aspas, com muito dinheiro a vida dele, ele mudaria o raciocínio dele. Não, peraí, sair depois dos 60 anos daqui todo acabado e tal, aí não adianta ter dinheiro. Então, compreende como mexer nessas variáveis vai fazer o raciocínio dele alterar, né? Então, nós pensamos que normalmente o senso comum pensa só naquela primeira lá, né? Que é repressão policial, né? Só pensa em uma e ela tem que existir. Claro que ela tem que existir, né? Mas muitas vezes a não combinação com as outras gera pouca eficiência, porque tratando das organizações criminosas aí que a gente vê na TV, eles não têm medo do enfrentamento, eles estão preparados para o enfrentamento, eles têm um exército, eles vêm com o enfrentamento, então essa não vai dissuadir, né? Agora, se tu mexer na lucratividade de ganho deles, se tu, como agora a gente viu em alguns noticiários, começar a tirar os bens desses caras, começar a botar eles isolados em unidades de segurança máxima e incomunicáveis. Aí aquilo lá dentro deixa de ser um escritório dele, aí já começa a mudar a forma de raciocínio, né? E aí eu só queria pular para um outro exemplo bem rapidamente, Ricardo, que é o contrário, né? Tu vai dizer, mas com 400 mil reais num caminhão, até o meu custo fica balançado, né? É fácil eu te explicar. Então, vou fazer o contrário. Fazer de um cara que faz um assalto por 300 reais, né? Eu entrevistei esses em Piraquara, aqui, perto de vocês, aí em Curitiba. O cara também, esse cara devia ter uns 50 e poucos anos, ele tinha perto de 20 passagens.
já, né? Entra e sai. É muito comum a gente ver isso, né? Então, o sistema está falhando, né? Ele não está, além de não estar ressocializando, não está segurando o cara, não está incapacitando. Então, daí, vou de novo jogando, daí eu conversando com ele, ele disse, olha, professor, vou te falar o seguinte, se, onde eu sou um analfabeto, vamos dizer que eu consiga um emprego aí fora. Então, eu vou conseguir um emprego aí, sei lá, auxiliar aí na construção civil. E vou ganhar um salário mínimo, aí, vamos dizer, mil reais por mês. Esse é o custo de oportunidade, né? Percebe? Esse é o custo de oportunidade. R$ 1.000 por mês para trabalhar aí 8 horas por dia, 6 dias por semana, com chefe me enchendo a paciência. Eu não se eu, ele falou assim, professor, se eu tiver acesso a uma arma, eu em 2 horas eu faço R$ 6.000. Eu assalto aqui uma padaria, uma conveniência, um posto de combustível, e ele falou assim, olha, eu não sou muito bom de matemática, só que eu sei que essas 2 horas são 6 meses trabalhando arduamente ali no... Ele disse, professor, agora como é que tu vai me dizer, prova tu para mim que eu devo trocar um pelo outro, né? Então, matematicamente, como é que eu vou dizer isso para ele? Aí nós temos que tentar apelar para os outros custos, né? Então, vem a probabilidade de apreensão. Ele não se importa com isso, porque ele já foi 19 vezes lá preso. Ele falou para mim, eu sei que uma hora você pega, né? Mas está lá dentro da prisão e está aqui fora, para ele não fazia diferença. Ele não tinha mais família, ele é um cara largado, ele, né, não tinha princípios morais mais nenhum, família esfacelada, desestruturada, destruída, não tinha pai, não tinha filho, não tinha mais ninguém por ele. Então, aquele custo moral, que talvez nesse caso, pudesse ainda dar uma freada, né? No caso, não, eu vou, mesmo que é menos, vou trabalhar, tentar honestamente, vou me reerguer e tal, como a gente espera, normalmente, ele não tinha isso também, né? Zero. Então, ele migrava facilmente, né? Então, a gente consegue compreender, né? Entre aspas, compreender, mas tentar raciocinar como ele raciocina, né? Então, é um assaltante. Então, esses 2 casos que eu falei rapidamente, né? Então, são situações que tu vai dizer que não teve racionalidade no processo decisório dos dois. Tu vai dizer que foi impulsivo, que o cara é um doente mental, ou ele tem algum distúrbio social. Não, ele mesmo disse, não, eu fui porque eu acho que é mais vantajoso aquilo. Nada me segura para o lado de cá. O ganho é muito grande no caso de um, né? E no do outro os custos eram muito pequenos. Então, né, e assim tem centenas de casos, né, que nós conversamos e podemos comprovar, né, que existe essa racionalidade. Aí você vai dizer, mas então, e os existem exceções, né? Existe o psicopata, o cara que tem prazer pelo crime, pela adrenalina. Existe, mas é uma ínfima minoria. A grande maioria, falo de novo, para crimes econômicos, tem esse comportamento de racionalidade na tomada de decisão, né? É o que a gente vê. Você tinha mencionado 3 exemplos. Você contou para nós 2 exemplos, ainda falta um. Posso falar, então? Eu achei que estava me alongando demais. Com certeza, pode contar, sim. Um outro exemplo de um trabalhador clássico brasileiro que eu entrevistei, mas muitos na região de Foz do Iguaçu, que são motoristas de caminhão. Muitos motoristas de caminhão transportando drogas, né? Então, eu conversei com, por exemplo, vários, assim, eu estou fazendo um resumo do que a maioria tem medido assim, disse, olha, professor, é o seguinte, eu ganho aí 2.500, 3.000 reais por mês, dirigindo aí 14 horas por dia, às vezes 8 dias por semana, né? Isso, professor, eu tenho família, eu estou longe da minha família, com essa renda, eu não tenho conseguido sustentar a minha família. Eu estou endividado, eu tenho problema, naturalmente isso reflete nas relações familiares dele, né? No jeito humilde dele dizer, olha, né, a dona encrenca lá está sempre brava, é um ambiente ruim. Ele disse, às vezes eu nem gosto de voltar para casa porque é pesado, meus filhos, que é uma coisa, eu não tenho condições. Ele disse,
e trabalho. Ele falou, eu estou honestamente aqui trabalhando e tal. Daí eu estou num posto, por exemplo, em Foz do Iguaçu, e o cara vem e me oferece, olha, eu te dou 40 mil aqui para tu botar isso aqui na tua carga e levar até ali Cascavel. Ele disse, professor, isso aí é mais de ano de trabalho, para 2 horas. Mais de ano de trabalho meu. E aí vem aquele pensamento dele, disse, ó, eu poderia resolver um monte de problema, pagar as dívidazinhas aqui, de repente voltar para casa e ter um ambiente um pouco melhor, dar um pouco de alegria para minha família. Isso pesa para mim. Ele disse, trabalhando, eu sei que eu não vou conseguir, vamos dizer, dentro do meu salário, né? E aí vem, vamos lá, aí vem a balancinha lá, né? Então, 40 mil está aqui, 40 mil é o que eu ganharia com a operação. Probabilidade de ser pego. Claro que esse cara não lê artigo científico e sabe que o índice de resolução de crimes econômicos é abaixo de 1%. Então, claro que ele não sabe disso. Mas ele sabe que ele já passou, talvez, mais de 1000 vezes naquela polícia ali de Medianeira e ele nunca foi parado. Ele sabe que tem colegas deles que fazem isso e nunca foram pegos. Então, isso entra na conta da probabilidade de ser pego dele, né? E ele pensa, poxa, eu já passei acho que 5 mil vezes ali. Será que é hoje que eles vão me parar? Então, isso já ajuda ele a reduzir a probabilidade dele. Tamanho da pena, né? Talvez essa seja a variável que ele menos saiba dessas todas aí, né? Não é um conhecedor de legislação. Embora talvez ele já tenha exemplo de colegas que foram presos, ficaram meses, outro ano, né? E aí o outro, custo de operação. Qual é o custo de operação dele nesse caso aqui? É zero, né? Alguém vai carregar para ele e tal, e vai descarregar. Qual é o custo de oportunidade? O salário dele, os R$ 2.500 dele. E aí vem o custo moral, né? Qual é, né? Ele não é entre aspas, vamos dizer assim, o bandido naquela acepção de maldoso, do criminoso do mal. Mas nesse momento começou a pesar, né? Olha, eu vivo essa crise familiar, as minhas dívidas, né? E embora ele tenha recebido alguns valores lá dos pais, o que é certo, errado, certamente ele recebeu. Nesse momento ali, isso pesa para ele. E aí muitos, eu estou dizendo nesse caso, é uma minoria, toma essa decisão. A grande maioria dos caminhoneiros dizem não. Muito por causa desses custos morais aqui, que seguram ele. Porque, às vezes, a dívida, o problema em família, o salário é tudo igualzinho, né? Mas aqui ele diz, não, mesmo assim eu vou lascado, mas não vou, né, quebrar os meus valores. Mas alguns, né, pesaram, né, o ganho e tomou a decisão, né? Então ele está lá dentro preso. Tu vê nitidamente que ele, né, não é quando tu conversa com os criminosos de carreira lá, como aquele primeiro que eu citei que planejou estar ali, está na organização criminosa, e esse que eu falei aí, nitidamente tu sente que ele está num ambiente que, né? Só que o que acontece ali? Uma vez ele estando dentro daquele ambiente carcerário, esse que é o perigo. Ele vai estar exposto a ser aliciado pela organização e que vai oferecer advogado, defesa jurídica, ganhos maiores e tal. E aí muitos desses que não tinham um potencial para se tornar um criminoso de carreira vão se tornar, né, lá dentro. Isso é um problema grave que nós temos que fazer. Então, isso é mais um exemplo, né? De novo, as variáveis atuando, tanto para custo como para ganho, né? Então, se nós, como sociedade que faz as leis e tal, conseguirmos entender melhor como essas variáveis se constroem e elas funcionam na cabeça desses caras, eu acho que nós vamos conseguir ser mais efetivos em dissuadi-los, né, de migrar. Porque só na base da repressão, da ameaça, não tem sido eficiente, né? Estamos conversando com o professor Alexandre Schlemper, professor doutor Alexandre Schlemper, sobre a economia do crime. O professor Alexandre nos apresentou alguns exemplos que ele ouviu de criminosos encarcerados no curso do seu estudo em nível de doutorado. Eu sou o Ricardo Hartmann e esse é o canal Análise Crítica.